Hello there, guys. Teacher Leandro here. How are you? I hope you're fine and safe. Fala aí, pessoal. Professor Leandro aí. Como vocês estão? Espero que estejam bem e salvo. Well, let us get down to business, right? So for today, we're going to talk about things in a different moment, right? Of course, we're in model 11. Calvin Hobbes was Austin, right? But before we started properly, I do have some questions for you. Mas antes de começar a aula propriamente dita, eu tenho algumas perguntas para você. What did you best place you have ever visited? What did you eat yesterday? And what's the best movie you have watched? Well, as for me, what did you do last weekend? I believe I stayed at home. O que eu fiz no final de semana passada, eu acredito que eu fiquei em casa. Bom, quarantine, right? What was the best place you have ever visited? O melhor local que eu já visitei? Oh, the best place I have ever visited is Penedo. It's quite charming and beautiful. O melhor lugar que eu já visitei é Penedo. É bem bonitinho e charmoso. What did you eat yesterday? Well, yesterday I ate pizza. Yeah, that's it. I love that. O que eu comi ontem? Pizza. Eu amo. And what's the best movie I have watched? Well, I love musicals, so the best movie I have ever watched was Os Miseráveis. You know this movie? Bom, o melhor filme que eu já assisti, como eu gosto de musical, Os Miseráveis. Você já assistiu esse musical? It's quite wow. Yeah, that's amazing. So as you can see, we're talking about the past, right? But we're talking about the past in some different ways. Does that ring a bell? Como vocês podem ver, nós estamos falando do passado, porém, de maneira diferente. Isso é uma coisa para você? Já viu isso antes? Let us proceed. There I have on page 82 of the book. Getting started, look at the cartoon, discuss the questions with the classmates. In this case, just think about it for yourself. Dá uma olhada no cartoon e discuta as questões com seus colegas de classe. O que não vai acontecer agora, mas pode matutar aí com você mesmo. Letra A. You know what is written on the board? B. What do the letters in the equation stand for? And C. Who developed this equation? Letra A. Você sabe o que está escrito no quadro? B. Você sabe o que cada letra da equação significa? E letra C. Quem desenvolveu essa equação? That's quite easy, but if you're not into physics, no problem, you can do it. Isso aí, pessoal, bem simples, mas se você não entender muito de física, dá para dar um Google, não tem problema. I'll give you 3 minutes, that's enough. That's it. Time's over. Let's check the correct answers.
As for letter A, do you know what is written on the board? It is the most famous question on the row. Letter B. What do the letters in the question stand for? E stands for energy released, equals to M, which is difference in mass, times C, which stands for the speed of light squared. And let us see who developed this equation. Albert Einstein. That's a famous guy. Oh, I congratulate myself. That's one of the most intelligent people, personality, whatever, in the world. And there have a bit of information on him. Albert Einstein was a German scientist. He came up with some of the most important discoveries and theories in all of science, being most known for his theory of relativity. Some people consider him to be one of the smart people of the 20th century. And there we have the source. Wow, that's quite a guy. Uau, esse é o cara, né? Aí tem um pouquinho de informação sobre ele, pessoal. Albert Einstein foi um cientista alemão. Ele que descobriu, ele que inventou uma das descobertas, ele que descobriu uma das coisas mais importantes, uma das teorias mais importantes de toda a ciência. E ficou famoso, mais famoso pela sua teoria da relatividade. Algumas pessoas consideram ele ser uma das pessoas mais inteligentes do século XX. Quite inspiring. Maybe one day we're going to be like him. É bem inspirador. Quem sabe um dia ele fica igual a ele, né? And there have reading. Albert Einstein is not the only one I love. I do have some characters which really have a space in my heart. Aí, pessoal, reading, pré-reading, né? É bem na verdade. Albert Einstein é o único que eu admiro. Tem outros personagens que têm um lugar no meu coração. But let's check this. Look at the comic strip, answer the following questions. A, which characters are in the comic strip? And B, which scientist is mentioned in the comic strip? Letra A. Quais personagens estão na tirinha? E B, qual cientista é mencionado na tirinha a seguir? Since this is quite easy, and since you are very intelligent, I'm going to give you 2 minutes. Já que as perguntas são simples, são bem simples e vocês são bem inteligentes, 2 minutos é o suficiente. Have a look. You know that it disturbs me that this wagon has no seat belts and wouldn't survive a 30 MP8 impact with a stationary object. Why do you bring this up? Oh, no reason. Want to help me test the theory of relativity? Sure. The idea is that the faster we go, the slower time goes. Gotcha. It's 10:23. What time is it now? 10:24. Go faster. Breathe fast. What time is it? 10:25. Time is stopped. Has time stopped now? Oh no, just my heart. Well, it looked like Einstein's a fraud, wouldn't say? No, he's right. Look, my watch isn't going at all anymore. Calvin and Hobbes, I love them. Pai, sabe, realmente me preocupa que esse carrinho não tenha cinto de segurança e que talvez não sobreviva ao impacto a mais de 30 milhas por hora contra um objeto parado. Mas por que você está falando isso? Não, nada não. Ei, você quer me ajudar a testar a teoria da relatividade? Claro. A ideia é de que o quão rápido a gente for, mais rápido que a gente for, o tempo para. Ok, são 10h23.
E que horas são agora? 10h24, vai mais rápido. Uau, nós estamos indo muito rápido. Que horas são agora? 10h25. O tempo ainda não parou. E o tempo parou agora? Não, só o meu coração. Bom, parece que o Einstein é uma fraude. Você não diria isso? Não, não. Ele está certo. Olha, o meu relógio parou. Ele não funciona mais de jeito nenhum. I love these guys. They are incredible. And there you have the answers, guys. Letter A, which characters are in the comic strip Calvin, Hobbes, and Calvin's dad? And B, which scientists mentioned in the comic strip? Of course, Albert Einstein. We talked about him before. Let's proceed. We got some more questions. Vamos continuar, mais algumas perguntinhas, pessoal. Reading. Read the text and listen to the audio of the comic strip and follow it in your book. Then, answer the questions. Leia o texto, escute o áudio da tirinha e continue no seu livro, no seu caderno. Então, responda as questões. Letra A. What's Calvin's opinion about his cart? Qual a opinião do Calvin sobre o carrinho, sobre o kart? B. Does his father agree with him? O pai dele concorda com ele? C. According to Calvin, what did Einstein say about time and speed? De acordo com Calvin, o que Einstein disse sobre o tempo e a velocidade? Letra D. Did time stop while they were going down the hill very fast? A letra D. O tempo parou enquanto eles estavam descendo o morro, a montanha, muito rápido? And letter E. Why is Einstein right in Hope's opinion? E letra E. Por que Einstein estava correto na opinião do Hobbes? A little bit challenging, right? I'm going to give you 7 minutes to do it. You can do it.
Hey there, we're back, we're back. Let's check this one out. There we have the answers. What's Calvin's opinion about his cart? He thinks it isn't very safe. Ele pensa, ele acha que não é muito seguro. Letter B, does his father agree with him? No, he doesn't. O pai dele concorda com ele? Não, não concorda. Letter C, according to Calvin, what did Einstein say about time and speed? Einstein said that time slows down when we go faster and faster, and then it stops. Einstein disse que o tempo vai cada vez mais devagar, à medida que nós vamos mais e mais rápido, então ele para. Letter G, did time stop while they were going down the hill very fast? No, it didn't, of course not. O tempo parou descendo o morro bem rápido? Não, de jeito nenhum. Why is Einstein right in Hobbes' opinion? Por que o Einstein estava certo na opinião do Hobbes? Because his watch stopped, porque o relógio dele parou. Não tinha nem como não ter parado, né? Let us proceed. Useful language. Aha. There you got something. What do these words and expression mean in a comic strip? Match the columns you have. Letter A, stationary. B, why do you bring this up? C, gotcha. D, a fraud. Nessa atividade vocês precisam relacionar A, B, C, D com o significado que essas frases ou expressões tiveram no comic strip. Someone who pretends to be what he or she is not. Alguém que tenta parecer o que ele ou ela não é. I got you, understand you. Eu compreendi você. Why do you say this? Por que você diz isso? E not moving. Still. Que não se mexe. Parado. 2 minutes. You can do it. Let's go. Let us check. Vocabulary, huh? So A is stationary, not moving, is still. B, why'd you bring this up? Why'd you say that? C, gotcha, I got you, understand you. And D, a fraud, someone who pretends to be what he or she is not. Important vocabulary, vocabulário bem importante, pessoal. São frases e expressões que são usadas no dia a dia. Gotcha, why'd you bring this up? Stationary and a fraud, vocabulários não tão comuns assim, mas ainda assim importantes. Ok? Let's go. Ta-da! Yes. That's what we're talking about. É isso aí, pessoal. É disso que eu estou falando. Present perfect. Lembra que no começo da aula eu fiz algumas perguntas? Algumas delas falavam de um passado bem específico, como fim de semana passado ou ontem. Lembra? Porém, as outras duas, apesar de falar do passado, não falavam de algum momento específico no passado. Got it? So, present perfect. Look at this example from the comic strip. Hobbes says, look, my watch isn't going at all anymore. What has happened to the watch? It has stopped. Dá uma olhadinha no exemplo que nós vimos na tirinha. O Hobbes fala assim, olha, o meu relógio ele não funciona mais de jeito nenhum. O que aconteceu com o relógio dele?
It has stopped. O relógio parou. We don't know exactly when the watch stopped. There is no reference to time. The structure is called present perfect. Nós não sabemos exatamente quando o relógio parou. Não tem referência de tempo. Essa estrutura é o que chamamos de present perfect. Read the chart and complete the rule. Dá uma olhadinha nesse outro comic strip aqui. Nós temos agora uma regra para poder completar. Well, it looks like Einstein's a fraud, would you say? No, he's right. Look, my watch isn't going at all anymore. Nós temos aí a tabelinha com a conjugação e a estrutura para o present perfect. Nós temos os pronomes I, you, he, we, you, they. E nós temos duas formas, né? Para poder usar aqui. O have, I have, you have, we have, you have, they have. E nós temos o has, para he, she, it. He has, she has, it has. E nós temos algumas frases ali para poder completar. Dá uma olhadinha. I have brought a new pair of tennis shoes. Eu comprei um novo par de tênis, ou sapato para tênis. Another one. He has done the homework. Ele fez o dever de casa. E por aí vai. A regrinha é a seguinte. We form the present perfect with or plus the past participle of the main verb. Nós fazemos o present perfect com ou mais o past participle do verbo principal. Past participle forms are regular, like in start, started, or irregular, by or brought. O past participle pode ser regular ou irregular. Depois a gente vê isso com mais calma, ok? Mas como que a gente pode completar isso aí? Exato, está ali na tabela. We form present perfect with have, like I have, you have, we have, they have, or has, like he has, she has, it has. Like we saw in the example. Assim como nós vimos nos exemplos. Agora dá uma olhadinha nessa outra informação aqui. We also use present perfect to talk about actions and events that started in the past and continue to the present time. Look at these examples. Nós também usamos o present perfect para falar de ações e eventos que começaram no passado e que continuam até o momento atual, até o presente. Dá uma olhadinha nos exemplos aqui, ó. Ellen has studied Spanish for 6 months. She started classes 6 months ago. She's studying Spanish now. Ellen estudou espanhol por 6 meses. Ela começou as aulas 6 meses atrás. Ela está estudando espanhol agora. Ela ainda está estudando. We haven't had math classes this week. We didn't have math classes from Monday to Thursday. Today's Friday, and the math teacher is still sick. Nós não tivemos aula de matemática durante essa semana. Nós não tivemos aula de matemática de segunda até quinta. Hoje é sexta e o professor ainda está doente. Pegou a ideia? Let us practice. Vamos dar mais uma praticada? Read these 2 panels of the comic strip again. Complete the rules for present perfect tense, negative and interrogative. Claro, se a gente pode falar na afirmativa, também podemos fazer perguntas e usar a negativa. Nessa atividade, vocês precisam dar uma olhadinha novamente nesse trecho do cartoon e completar com a informação necessária para fazer a regra. Letra A. To make a negative form, we use or plus the past participle of the main verb. B. To make the interrogative form, we use or before the subject plus the past participle of the main verb. E aí? Como é que a gente forma a negativa e a interrogativa? Dá uma olhada no quadrinho. We're going pretty fast. What time is it? Tem present perfect nessa parte? Não, não tem. Não tem na estrutura. Mas olha só o seguinte. 10:25 time still hasn't stopped. Aqui nós já temos o present perfect. Dá uma olhadinha. Time still hasn't, que é o mesmo que has not stopped.
Então nós temos ali time, que poderia ser substituído por it, has, not, na forma contrata fazendo hasn't, e um verbo no past participle. Nesse caso, stopped. O verbo no presente, stop, past participle, stopped. E o outro quadrinho? Has time stopped now? Tem present perfect aí? Tem. Nós temos o has, mais uma vez, o time, que poderia ser substituído por it, e stopped, o verbo no past participle. Então, o que a gente precisa para poder completar? There we have it. To make the negative form, we use have not, ou então o haven't, na forma contrária. Or hasn't, se for para he, she ou it. Para fazer a interrogativa, nós usamos have, ou então o has. Porém, ele vai para o começo da frase, ou seja, antes do sujeito da frase. E também usamos o past participle do verbo principal. Let's go. Time to practice. Practice is essential. Vamos praticar um pouco mais? Pois bem, se você não conhecer os verbos de past participle, você pode usar um dicionário, você pode usar a internet para poder consultar, ok? Memorizar, se você gostar de memorizar, se você achar mais fácil memorizar, você pode pegar a lista dos verbos que nós usamos nessas atividades e tentar memorizar. Eu aconselho que você pegue os verbos e pratique escrevendo frases com textos diferentes com esses verbos para você ver na prática eles funcionando, ok? Mas vamos lá. Present Perfect versus Simple Past. Enquanto o Present Perfect fala do passado de uma maneira não específica, sem dizer quando alguma coisa aconteceu, o Simple Past, que vocês certamente já viram, também fala do passado, porém de uma forma determinada. No Simple Past, nós dizemos quando algo aconteceu. Okay? Read the dialogue. A. I've seen that movie. B. So have I. I saw it last week. Vocês precisam traduzir esse diálogo. Ok? Preste atenção. Um deles usa o Simple Past. O outro, o Past Perfect. Atenção na hora de traduzir. Now read these examples. A. My watch has stopped. B. My watch stopped at 10:30 a.m. yesterday. C. Calvin has broken his cot. And D. Calvin broke his cot yesterday morning. Analyze the example and check the best answer to complete the rows. Analise os exemplos e check, marque a melhor resposta para completar as regras. Sentences A and C refer to something that happened in the past, but we do not know when it happened. So we can say that the present perfect is used for actions and events. As sentenças, as frases A e C, se referem a alguma coisa que aconteceu no passado, mas nós não sabemos quando isso aconteceu. Então, nós podemos dizer que o present perfect é usado em ações e eventos que happen in the present, que acontecem no presente, that happened in the past, but we don't know when, que aconteceram no passado, mas nós não sabemos quando, that happened at a specific time in the past, que aconteceram num momento específico no passado, that happened at a specific time in the past again, que aconteceram num tempo específico no passado, de novo, só tem uma certa, né? 4 minutos? Yes, 4 minutes is enough. Try to.
Oops, do you need more time? No, I believe you could do it. Let's check. Como vocês podem ver, na hora que a gente traduz o simple past to present perfect, não tem muita diferença, né? Então, por isso que é importante a gente não tentar traduzir ao pé da letra, mas sim entender a ideia. Dá uma olhadinha ali, ó. I've seen that movie. Eu assisti aquele filme. So have I? Eu também. Eu assisti na semana passada. O que de fato marca essa ideia, talvez o aspecto mais marcante, é dizer quando alguma coisa aconteceu. E essa é a função do simple past. Outra coisa que vocês precisam saber é a estrutura, que nós já vimos nos slides anteriores. E isso também vai ajudar bastante você a entender a ideia que está sendo passada no texto, ou na fala, ok? E a resposta? That happened in the past, but we don't know when, que aconteceu no passado, mas nós não sabemos quando. Mais uma vez, simple past fala do passado, com foco em quando algo aconteceu no passado. Present perfect fala do passado, mas com foco em o que aconteceu no passado. In sentences B and D, we know when the action or event happened. So we can say that the simple past is used for actions and events that happened at an indefinite time in the past, at a specific time in the past. Nas frases B e D, nós sabemos quando o evento ou a ação aconteceu. Logo, podemos dizer que o simple past é usado para ações e eventos que aconteceram em um momento não específico no passado ou um momento específico no passado. O que vocês acham? Ficou bem nítido, né? Exato. O simple past nós usamos para falar de uma ação, um evento que aconteceu num momento específico no passado. The present perfect tense also introduces a new topic into a conversation, but if we continue to talk about it, we normally use simple past. Look, o present perfect, mais uma observação, também pode ser usada para introduzir um novo assunto a uma conversa. Mas se eventualmente continuarmos a falar, a conversar sobre isso, a gente vai acabar usando o simple past. Dá uma olhadinha. How did you like it? At first I thought it was strange, but now I love it. Você já experimentou comida japonesa? Sim, eu já. E você gostou? De primeira eu pensei que era estranho, mas agora eu amo. And that's all for today, my friends. Keep in mind, present perfect, simple past, that is quite interesting and important, ok? Pessoal, dá uma estudada, confere aí os slides novamente. Se você tiver alguma dúvida, não hesite. Pode perguntar, ok? Pode escrever nos comentários aqui do vídeo no YouTube. Pode mandar comentário lá no Google Classroom, ok? See ya!